Bala vai, bala vem, Lampião grita também. Saiam da linha do trem, senão até eu me enterro. Estamos aqui no cemitério São Sebastião, no centro de Mossoró, onde aqui atrás se encontra o túmulo do cangaceiro Jararaca, cujo nome é José Leite de Santana. Jararaca foi preso, trazido para o cemitério pela polícia e aqui foi assassinado, foi executado, né? E o mais curioso, o que chama mais atenção nessa história de Jararaca, além do seu histórico de crimes, né, e outras passagens do Jararaca pelo cangaço, é o fato dele ter se tornado um cangaceiro santo. É claro que quando a gente fala do cangaceiro santo, é uma forma de se expressar, porque, segundo o depoimento de pessoas que acreditam que Jararaca possa obrar milagres, na verdade não é a Jararaca, não é o cangaceiro que essas pessoas buscam uma identificação com o sagrado. É com José Leite de Santana. E esse é um fenômeno, é algo que merece uma reflexão. Como é que o povo, e aqui quando eu me refiro a povo, não estou me referindo apenas a pessoas de segmento A ou segmento B da sociedade. Qualquer pessoa, independente de classe, pode acreditar que um sujeito, um indivíduo ou indivídua possa obrar milagre. Mas o interessante perceber é o seguinte: diante de tantos problemas, de tantas dificuldades, de tantos desafios que o sertanejo tem, como é que se explica, como é que nós podemos entender que uma figura, um sujeito histórico como José Leite de Santana possa obrar milagres? Diante de tantos sacrifícios e tantas dificuldades, tantas misérias, você possa acreditar no milagre. É possível isso? Ora, nós, enquanto cidadão, cidadã, nós muitas vezes somos movidos pela fé, né? Nós deixamos de lado a razão e buscamos compreender os fatos a partir da emoção, da crença, da fé, das tradições, dos costumes. E é a partir desse conjunto de fatores, de elementos, que a gente pode entender até que ponto o sertanejo, não necessariamente o nordestino, porque se formos para outras regiões do país, nós vamos nos deparar com situações semelhantes. Pode acreditar que um ex-cangaceiro possa obrar um milagre, atender a um pedido para aquele que necessita. Esse espaço aqui que nós estamos, além de abrigar o corpo do cangaceiro Jararaca, também nos remete a uma dúvida, a um questionamento, a um posicionamento de alguns historiadores, pesquisadores e curiosos. É com a pergunta que sempre nós nos deparamos: Lampião teria entrado em Mossoró realmente? Eu coloco isso porque essa área aqui não era uma área central. O local do embate, do combate, do conflito foi a Capela de São Vicente, que fica na lateral da então residência do prefeito Rodolfo Fernandes. E, segundo alguns depoimentos, Lampião não teria participado diretamente do combate. Lampião teria ficado aqui no cemitério e por isso, por não estar presente no embate, não teria entrado em Mossoró. A pergunta que eu faço é: a presença de Lampião no embate seria tão significativo para entender a presença do cangaço em Mossoró? Ou, para se confirmar, reafirmar que Mossoró faz parte da rota do cangaço, desse percurso, né, desse cenário, dessa geografia do cangaço, é importante que você comprove a presença física de Lampião, dando 1, 2 ou 3 tiros nos resistentes?
Ou é suficiente saber que o bando liderado por Lampião, por Marcilhon, né, que foi, eu diria que o cabeça de todo esse episódio. Se nós lermos a obra de Honório de Medeiros, ele vai afirmar isso. A cabeça pensante para a invasão, para o assalto do Lampião a Mossoró, saiu de Marcilhon, em parceria com o coronel Isaías Arruda, lá do Ceará. É claro que isso você não desmerece, nem desqualifica, nem exclui a presença do rei do cangaço, porque o bando em si era liderado por Lampião. Mas, se não existe nenhuma comprovação, nem a favor, nem contra, da presença de Lampião lá na Capela de São Vicente, perguntarmos, questionarmos sobre se Lampião entrou ou não entrou em Mossoró, eu acho que se torna uma discussão tanto quanto irrelevante. Porque mais importante do que Lampião estar ou não na Capela de São Vicente é saber que um bando de cangaceiros, liderado por Lampião, esteve aqui. Tentou assaltar a cidade, não conseguiu. Deixou prejuízos? Claro. Claro, porque se nós fizermos o percurso que Lampião fez de Governador de Sé, à época, Vila de São Sebastião até Mossoró, nós iremos perceber e confirmar as atrocidades cometidas pelo bando nesse percurso. Portanto, uma outra questão que sempre se coloca: Mossoró teve vítimas do ataque de Lampião? Sim, claro. As vítimas do ataque de Lampião em Mossoró não foram vítimas do combate na Capela de São Vicente, foram vítimas do percurso de Lampião até chegar em Mossoró e de Lampião saindo de Mossoró em fuga para o Ceará. Se você contabilizar famílias que foram agredidas, bodegas ou mercearias que foram assaltadas, animais que foram roubados, feiras que foram saqueadas, Se vocês forem somar todas essas questões, vocês vão ver que nós tivemos inúmeras vítimas, sem falar das feridas, da questão psicológica, que essas famílias ficaram e carregam até hoje. Portanto, a presença física de Lampião no ataque, no combate na Capela de São Vicente, para mim, como historiador, é irrelevante. Mais relevante é saber que houve o ataque, que houve o combate, que houve a resistência e que aqui está um ex-cangaceiro do bando de Lampião, que foi, óbvio, vítima de um ato covarde da polícia, do Estado. Que esse moço que está aqui deveria ter sido julgado, condenado ou absolvido pelos crimes cometidos. Nunca executado. O Estado não poderia, não tinha o direito de executar um prisioneiro que estava sob sua custódia. Uma coisa é você abater o inimigo em combate. Outra coisa é você executar um prisioneiro. Aí não é correto. O Estado agiu errado quando executou Jararaca aqui atrás, inclusive, segundo depoimentos que nós já vimos tantas vezes, de forma cruel. E essa crueldade, esse ato malvado, esse ato de agressão extrema é que levou a figura de Jararaca ou a figura de José Leite Santana ao alto, a se tornar um sujeito que, segundo a tradição popular, pode obrar, pode gerar milagres. Geraldo, você acha que a execução de Jararaca teria partido, essa ordem teria partido lá de cima, ou foi uma decisão mais de quem estava próximo do prisioneiro? Nós não temos assim nenhum documento que diga que aconteceu essa ordem oficial. O que se sabe é o seguinte: o tenente Laurentino, que era o delegado aqui de Mossoró, ele tinha ido passar o final de semana em Natal. Ele voltou na segunda-feira e havia uma previsão de, na terça-feira, o Jararaca ser transferido para a cadeia de Natal. Só que ele chegou na segunda-feira e antecipou. Na própria madrugada da segunda-feira, ele tirou esse prisioneiro da cadeia, trouxe aqui para o cemitério, tirou lá daquele prédio que ele estava mostrando, lá da cadeia pública, trouxe aqui para o cemitério e houve todo esse evento que nós já falamos. Agora,
É tanto que no outro dia estava multidão lá na frente da delegacia esperando que tirasse o cangaceiro para transferir para Natal. Então, se esse tenente, quando ele veio de Natal, já veio com essa ordem, não se sabe, mas ele veio muito determinado a fazer isso, né? Então, assim, não tem um documento que prove que houve essa ordem vindo do comando da Polícia Militar, mas um oficial da polícia chegou aqui com a determinação de fazer isso e fez na mesma noite, né, na véspera da transferência dele para Natal. É por isso que a gente lança aquela teoria de queima de arquivo, aquilo tudo, porque foi uma coisa muito repentina, né, para ser feita. E com certeza ele não fez da cabeça dele, até porque teria tido consequência muito grave para ele se tivesse tomado essa decisão que não viesse de cima, né? Então, mas tudo suposição. Então a gente pode deixar a entender, isso é uma questão de uma livre interpretação, já que a gente não pode afirmar de onde partiu a ordem, se a ordem veio de cima da Secretaria de Segurança do Estado ou se foi uma decisão do próprio tenente, né, da execução do prisioneiro Jararaca. O que a gente pode afirmar é que, no nosso entendimento, o Estado cometeu um erro. O Estado cometeu um crime porque ali se tratava de um prisioneiro. E, enquanto prisioneiro, sob custódia do Estado, deveria ser levado a julgamento e a sociedade julgar aquele prisioneiro pelos supostos crimes que ele havia cometido. Até porque iria se preparar uma denúncia, porque em Mossoró, Jararaca não cometeu nenhum crime, nenhum assassinato, né? Então ele poderia ser julgado por crimes que ele tivesse cometido em outros estados, porque eu desconheço algum crime que ele tenha cometido em Mossoró, né? Isso, ou seja, deveria ter corrido todo um processo até chegar ao julgamento e a sociedade decidir se o réu era ou não culpado por supostos crimes que haviam cometido aqui em Mossoró, aqui no Rio Grande do Norte. Não é isso, Geraldo? E a gente sabe também que não foi o único caso naquele governo, né, que aconteceu morte de figuras ligadas ao cangaço, que simularam até aí um acidente de carro, onde todos os soldados saíram ilesos, só o prisioneiro que morreu, né? Então não foi um caso inédito assim da polícia, ou um prisioneiro entregue, estava sob guarda da polícia, ser abatido, né, executado, seja lá como for, nesse governo, né, no governo da época, né? Então tudo isso aí leva a crer que realmente tenha vindo de cima, mas como a gente já falou, não tem como se provar porque não tem documentos, né, que diga isso. Existem rumores e até em alguns livros, alguns comentários de que o governo do Rio Grande do Norte, à época, tinha uma política muito clara sobre cangaceiros. Era executar, né? Cangaceiro bom, cangaceiro morto. Seguindo aquela lógica de algumas pessoas que até hoje defendem essa ideia de que o bandido não tem o direito de ser julgado, absolvido ou condenado pelos seus crimes. O bandido, aquele que cometeu qualquer delito, deve ser executado. Essa era uma prática realmente do governo, Geraldo? Olha, por esses conhecimentos que a gente tinha dessas teorias do governo daquela época, né, e por esses dois casos que aconteceram com cangaceiros, até porque o Rio Grande do Norte não foi um estado que se envolveu muito com esse movimento de cangaço, né? Então, dois casos claros aí, aconteceu isso, né? Eles terminaram eliminando esses prisioneiros, né? Mesmo eles sendo entregues, estando já sob guarda da polícia, eles foram mortos, né? E tem outros casos, como que foram prisioneiros aqui de Mossoró, depois saltaram e tudo, mas não foram pessoas de relevância, como foi o caso de Jararaca, né? Um homem que vinha sendo procurado já há muito tempo pelo governo de Pernambuco, pelo governo da Paraíba e tudo. E era tanto que quando saiu o boato que Jararaca tinha sido morto aqui, o governo de Pernambuco pediu para oficializar esse fato, né? O governo do Rio Grande do Norte, a prefeitura de Mossoró, porque era um homem que era muito procurado por tudo que ele tinha feito por lá. Embora não tenha feito nada, não deu tempo para fazer nada por aqui, mas ele já era procurado em outros estados, né? Então, por isso a preocupação dos governantes lá de Pernambuco, da Paraíba, de saber se realmente era verdade essa história. Agora,
como você bem falou, aqui no Rio Grande do Norte ele não teria cometido nenhum crime, né? Não deu tempo para cometer o crime. Então é possível afirmar, ou pelo menos abrir uma reflexão, de que o ato heróico de Mossoró em resistir ao ataque do bando do Lampião teria sido manchado pela atitude da polícia, pela atitude do Estado em executar um prisioneiro? Poderíamos afirmar isso? De um lado, um ato heróico, a cidade resistiu. Por outro lado, o Estado, né, reagiu de forma, eu diria, inadequada ou covarde quando executou um prisioneiro. Essa execução de Jararaca nós poderíamos entender como uma mancha nesse ato heróico de Mossoró em relação ao cangaço? Vamos deixar essa pergunta aí para os demais responderem, né? Bala vai, bala vem, Lampião grita também. Saiam da linha do trem, senão até eu me enterro. Como é que você está agora aqui em Mossoró, palco, aqui nos maiores eventos da época do cangaço? Mais uma, Aderbal, mais uma. Para mim é um grande privilégio, cara. Tá aqui, vendo os lugares, né, como foi da outra vez lá em Paulo Afonso, Raso da Catarina, agora em Mossoró, fazendo essa rota importante para o cangaço, importante para a questão cultural, para a questão de movimento econômico, né, aqui da cidade. Então, assim, para mim fazer parte de mais uma rota do cangaço, de mais um local onde Lampião passou, é gratificante demais. Bala vai, bala vem, Lampião grita também. Saiam da linha do trem, senão até eu me enterro.